pessoal, meu nome é Cindiane, eu sou professora de matemática da Rede Municipal de Peró e vou estar lecionando essa disciplina no sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Bora lá para o material? A aula de hoje, a gente vai fazer a primeira sequência de atividade do livro de vocês, que tem como título Razão, o significado de divisão. Os objetivos dessa aula são calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta. Compreender o conceito de razão entre duas grandezas. Identificar o conceito de razão em situações problema. Resolver situações problema envolvendo o conceito de razão. Modelar situações problemas que envolvam o conceito de razão. Então, vamos lá. Antes da gente começar essa primeira atividade, vamos comentar um pouquinho sobre o que seria, então, uma razão. Uma razão, como ele mesmo disse, é a comparação entre duas grandezas, ou entre grandezas de mesma ordem, né? Aí, eu tenho lá, por exemplo, o número de meninos e o número de meninas da turma do oitavo ano. Como que ficaria isso? Eu quero saber a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, o que eu quero fazer é uma comparação entre esses dois. E aí, como é que ficaria, então, essa razão? Isso é bem importante, é bem simples, mas tem que tomar um cuidado na hora de vocês escolherem um lugar onde vai colocar as suas grandezas. Então, a minha primeira grandeza que foi falada foi, meninos. Se eu falei meninos primeiro, ele vai vir aqui na parte superior da minha fração, ou seja, no meu denominador. Em seguida, eu falei meninas, então foi minha segunda informação. Ele vai vir aqui, então, na parte inferior da minha fração, que é o meu denominador. Então, suponhamos que na sala do oitavo ano eu tenha 5 meninos e 8 meninas. Como que ficaria essa fração? 5 meninos e 8 meninas. Isto daqui, gente, é a razão que eu estou procurando. Então, quando eu falo em razão, o que eu vou lembrar é da fração. É escrever na forma de fração a comparação entre duas grandezas. Bom, relembramos aí, então, o conceito do que é, né, na realidade, uma razão. Agora vamos então realizar essas atividades aqui da parte inferior. Só estou apagando aqui para não ficar com muita informação na nossa tela. Pronto, vamos lá agora. Então aqui, a razão entre 6 e 3. Razão, fração. Primeira informação é o que vai em cima, segunda informação é o que vai embaixo. Então, o 6 é a primeira informação, ele vai vir aqui, 6 sobre, a segunda informação é o 3, ele vai vir aqui na parte inferior, no denominador. Então, 6 sobre 3, ok? Eu não vou nem trabalhar a simplificação por enquanto, porque a gente está fazendo a comparação. A razão entre 7 e 21, de novo, primeiro vem na parte superior, sobre, segundo vem na parte inferior, denominador. Então, fica a razão entre 7 e 21 é 7 e 21 avos. Aqui, inverteu, não inverteu? A razão entre 21 e 7 é diferente, agora o 21 apareceu primeiro, então o 21 vai na parte superior da minha fração. E o 7 vai na parte inferior, numerador, denominador, ok? Então vai ficar 21 sobre 7, ou 21 sétimos. Agora 50, a razão entre 50 e 100. Então, na parte superior, no numerador, vai o 50. Na parte inferior, denominador, vai o 100. Aqui, continuando o mesmo raciocínio, parte superior, 9, parte inferior, 81. Aqui, pessoal,
tem um número decimal. Professor, eu posso escrever uma fração com número decimal? Não, a gente vai tirar esse decimal depois, tá? Vamos escrever e depois a gente retira o decimal. Então, aqui vai ficar como? Primeiro, 0,25 sobre 5. Como que eu vou fazer para retirar essa vírgula sem alterar o valor da minha fração? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Por quanto que eu multiplico que vai fazer sumir essa casinha, essa vírgula aqui? A minha vírgula teria que andar uma casa, duas casas. Então, eu vou multiplicar por 100. Uma casa, 1 zero, duas casas, 2 zeros. E aqui embaixo eu também vou multiplicar por 100 para não mudar a minha igualdade, tá? Então, vai ficar 0,25 vezes 100. Se vocês fizerem essa multiplicação a 0,25 vezes 100, ó, abaixa 0, 0, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, duas casas depois da vírgula, minha vírgula vem aqui, vai ficar 25, que era o que eu queria. E 5 vezes 100 vai dar 500. Então, essa daqui fica a minha fração de comparação. A razão entre 1/3 e 2/7. Ó, 1/3 é a minha primeira informação, vai no numerador. E o 2/7 é a minha segunda informação, vai no denominador. Só que ficou duas frações. De novo, a gente não vai usar em forma de fração. Aqui, então, ó, a gente vai observar um outro sentido dessa barra de fração. Então, a barra de fração, a gente viu que ela pode ser usada para comparar. E agora a gente vai ver a segunda função dela, que é a divisão. Toda vez que tem uma barra indicativa de fração, eu tenho, na realidade, a operação de divisão. Então, eu vou fazer o quê? Esta fração dividido por esta fração. Ah, professora, mas como que eu faço divisão de fração? Eu não lembro como é que faz. Como é que a gente vai fazer? Vamos relembrar. Eu vou copiar a primeira fração, que é a que está na parte superior, que nesse caso é 1/3. Copio ela. Ótimo, copiei. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar pelo inverso da que fica embaixo. O que é inverso, professora? Eu tenho 2/7. Inverter é passar o que está embaixo para cima e o que está em cima para baixo. Então, o inverso de 2/7 vai ser o quê? 7 sobre 2. E aí, vamos relembrar também a multiplicação de fração. Como que eu multiplico duas frações? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar como? 1 vezes 7, 7. 3 vezes 2, 6. Então, esta daqui é a minha fração de comparação, ok? Bom, no exercício 2, ele vai frisar aí, ó, essa relação da divisão. Ó. Então, posso escrever dessa forma ou desta forma aqui, ok? Crie 4 razões equivalentes. Lembram lá no nosso dicionário matemático? Equivalentes é o quê? Iguais. Ou seja, são frações que representam a mesma coisa. Então, vamos lá. Quais seriam frações equivalentes a 7 sobre 6? Então, eu vou pegar essa expressão 7, essa fração 7 sobre 6. Como ela é uma fração irredutível, o que é fração irredutível? Que eu não consigo deixar ela mais simples, ela é menor, ela está na forma mais simples possível. Então, eu vou pegar essa fração e eu vou multiplicar em cima e embaixo por um valor igual. E aí, para cada valor que eu multiplicar, eu vou encontrar uma fração equivalente diferente. Quantas frações equivalentes eu tenho? Infinitas, porque eu posso multiplicar por qualquer número natural. Então, eu vou ter infinitos números naturais, eu tenho infinitas frações equivalentes. Então, aqui, ó, vamos supor que eu queira multiplicar inicialmente por 2. 7 vezes 2, 14. 6 vezes 2, 12. Então, isso daqui é uma fração equivalente, que eu também posso representar na forma de divisão como sendo 14 dividido por 12. Aí, agora eu não quero mais multiplicar por 2, eu quero multiplicar agora por 3. Então, nós vamos trocar agora o 2 pelo 3. Então, vai ficar lá 7 vezes 3.
e 6 vezes 3. 7 vezes 3, 21. 6 vezes 3, 18. Outro jeito de representar, 21 dividido por 18. Agora, vamos mudar aí o múltiplo. Vamos multiplicar por outro valor de novo. Por outro valor. Vamos multiplicar agora por 4. 7 vezes 4, 28. 6 vezes 4, 24. Outro modo de representar, 28 dividido por 24. E mais uma aí, a última fração equivalente que ele pede, vamos colocar lá multiplicado por 5. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 5, 30. Representando de outra forma, 35 dividido por 30. Certo, pessoal? Então, aí estão as formas da gente representar a nossa comparação, as nossas razões. Vamos lá. Analise o problema a seguir. André tem uma coleção de miniaturas de carros e motos. Observe a seguir a representação da sua coleção. Qual a razão entre o número de motos primeiro, não esqueçam, gente. Primeiro o número de motos, né? Depois o número de carros. Então, o número de motos vai na parte superior e o número de carros vai na parte inferior. Então, aqui, quantas motos ele tem? 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser 4 na parte de cima. Quantos carros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 no denominador. Continuando aí, então, nossas situações e problemas, vamos para o número 4. Leia o problema a seguir. Em uma prova de 15 questões, Marcela acertou 12. Então, o total é 15. Marcela acertou 12. Marcela acertou 12 e Marcela, consequentemente, errou quantas? 15 menos 12, 3. Então, se ela acertou 12, ela errou 3. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? Questões erradas, número total de questões. Então, vai ficar o número de questões erradas na parte superior, que foi o que ele pediu primeiro, e o total de questões na parte inferior. O que é solicitado, agora respondo, o que é solicitado no problema? É solicitado a razão entre dois números. A razão entre duas grandezas. A prova é composta por quantas questões? 15. Total de questões. Quantas Marcela errou? 3. Qual a relação entre o número que Marcela errou e o total de questões da prova? A relação é 3 sobre 15, que a gente já viu lá em cima, né? Represente a razão entre o número de questões que Marcela errou e o total de questões da prova. A razão é essa daqui, 3 para 15. E aqui a relação entre os números é esta daqui, ou então, né, aqui eu também poderia ter escrito desta forma aqui. Bom, vamos lá então para a atividade número 5. Complete as lacunas do texto. Na turma do 7º ano da escola de Pedro, tem 18 meninos e 22 meninas. Então, vamos deixar aqui grifado informações importantes. Uma das maneiras de
separar esses números é calcular a razão entre eles. Então, a razão entre o número de... se a razão vai ser esta daqui, então tem que ser primeiro o número de meninos. Percebem? O 18 aparece primeiro, então ele tem que aparecer aqui também na escrita primeiro. E depois o número de meninas. É 18 dividido por 22 ou 18 sobre 22. Aqui no caso ele fez uma simplificação dividindo por 2 em cima e embaixo. Se a razão entre o número de meninos e o número de meninas é de 18 sobre 2, ele é igual a quê? Tá mostrando lá em cima, tá simplificado já, 18 dividido por 2 dá 9 e 22 dividido por 2 dá 11. Isso significa que temos 8 meninos para cada 11 meninas na sala. Vamos lá. O jogo de basquete de hoje, Daniel arremessou 15 cestas, Informação importante, a gente vai grifar. 15 cestas e acertou 9. Agora indique a razão entre o número de acertos e o número de arremessos. Então, qual o número de acertos? 9 vem primeiro. 9 sobre o número total de arremessos, que é 15. Posso simplificar aqui por quanto? Por 3, né? Divide em cima e embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Qual a razão entre o número de erros? Gente, se ele arremessou 15 e acertou 9, quantas ele errou? 15 menos 9, que é o número que ele acertou. Então, aqui no caso vai me dar 6. Então, número de erros primeiro, 6. Total de arremessos, 15. Posso simplificar por 3 novamente. 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. A razão entre o número de erros e o número de acerto. Número de erros, 6. Número de acertos, 9. Posso simplificar de novo por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Agora vamos lá para a nossa 7ª situação problema. Leia e analise o problema a seguir. Tony bateu algumas faltas no campeonato de futsal da escola e estão registradas no quadro. Então, ele faltas a gol foram 13, aqui 15, aqui 8 e aqui foi 10. Então, vamos lá. É possível concluir que a razão entre o número de gols e o total de faltas cometidas no primeiro jogo é igual a do segundo? Ele não escreveu essa relação? Número de faltas, número de gols total, número de gols total. Então, sim, pois eles representam frações equivalentes. Muito bem. O exercício número 8, o salário de Marcelo é de 2.800 e o de Jefferson tem um salário de 1.400. Qual a razão entre o salário do Marcelo e do Jefferson? Marcelo e Jefferson. Primeira coisa que eu posso fazer é cortar os meus 2 zeros. E aqui eu posso simplificar por quanto? Por 14, né, gente? 28 dividido por 14 dá 2. E 14 dividido por 14 dá 1. Esse 1 aqui embaixo da minha fração não tem valor, então posso representar somente como o 2, que seria o D. E a nossa última situação problema aí, elabore uma situação problema que envolva o conceito de razão. A gente pode retomar aquela situação que eu coloquei no começo. Qual a razão, né? A gente lembra que a gente tinha feito lá
a comparação entre meninos e meninas, né, do 8º ano. Então, qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos do 8º ano. E aí, a gente vai resolver colocando o número de meninas em cima e o número de meninos embaixo. Ok, pessoal? Aí fica a critério de vocês tentar fazer um levantamento aí dos colegas da sala de vocês e montar essa razão. Até a próxima, pessoal!